Inconstitucionalidade superveniente. Professor, também acha interessante você saber a doutrina de Carlos Blanco. Determinados países adotam a tese da inconstitucionalidade superveniente, a exemplo de Portugal, por força do artigo 282 da Constituição da República Portuguesa. Nestes casos, porém, as declarações de inconstitucionalidade superveniente supõem que a norma seja afetada pela inconstitucionalidade numa perspectiva diacrônica, ou seja, são intangíveis os efeitos que o ato produziu antes do advento do parâmetro de constitucional que se tornou inconstitucional. A declaração só produz efeitos desde a entrada em vigor da norma constitucional. No Brasil, a doutrina e o STF não adotam a tese da inconstitucionalidade superveniente, mas a teoria da recepção ou não recepção, revogação do direito pré-constitucional. Nesse caso, ou se fala em compatibilidade e aí haverá recepção ou não recepção, revogação. Uma lei só é constitucional ou inconstitucional perante o paradigma de confronto em relação ao qual ela foi produzida. Por isso, nosso professor acha interessante mencionar a decisão do STF no julgamento da ADI 2-1 do DF. Da relatoria do ministro Paulo Brossard. Nessa decisão ficou decidido o seguinte: o vício de inconstitucionalidade é sempre congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. Nessa decisão, o STF afastou a possibilidade de inconstitucionalidade superveniente. Porém, de outro lado, você precisa verificar, amigão, se essa lei era formalmente constitucional com a Constituição anterior. Como se verá no tópico a seguir, a consequência da não adoção da inconstitucionalidade superveniente é que não se admite ADI, ADC ou ADO em face do direito pré-constitucional. Nesse caso, deve-se propor ADPF, viu? Lei que fere o processo legislativo previsto na Constituição sob cuja regência foi editada e o advento de nova Constituição. No entender de parte da doutrina, se a lei produzida antes de 1988 ainda não tivesse sido declarada inconstitucional na vigência do antigo ordenamento teoricamente, como ela se resume constitucional, poderia ser recebida pelo novo ordenamento se com ele fosse compatível do ponto de vista meramente material. Contudo, o judiciário, ao fazer a análise da recepção, deve também verificar se a lei que pretende ser recebida pelo novo ordenamento era compatível, não só do ponto de vista formal, como também material, com a Constituição sob cuja regência foi editada. Esse entendimento se pauta em duas razões. Primeiro, o Brasil adotou a teoria da nulidade ipso juri, como sanção das normas julgadas inconstitucionais, aproximação relativa do modelo americano que estima a norma inconstitucional como nula e irrita, e de nenhum efeito, null ad void, que conduz à nulidade e inexistência. Segundo, a inconstitucionalidade gera a nulidade absoluta da lei desde quando ela foi editada, pouco importando a compatibilidade material com a nova Constituição, pois esta não revigora diplomas nulos. Trata-se de noção de contemporaneidade. A lei que nasceu inconstitucional possui vício congênito, insanável, impossível de ser corrigido pelo fenômeno da recepção. O vício ab origine nulifica a lei, tornando-a ineficaz ou irrita. Nessa linha de entendimento, uma lei anterior que nasceu inconstitucional não será consertada pela nova Constituição, não será convalidada. Assim, não se admite o fenômeno da constitucionalidade superveniente. Portanto, conclui-se que para uma lei ser recepcionada pelo novo ordenamento jurídico, deverá preencher os seguintes requisitos: estar em vigor no momento do advento da nova Constituição, não ter sido declarada inconstitucional durante a sua vigência no ordenamento anterior, ter compatibilidade formal e material perante a Constituição sob cuja regência ela foi editada, ter compatibilidade somente material perante a nova Constituição, pouco importando a compatibilidade formal. Características conclusivas sobre o fenômeno da recepção.
No fenômeno da recepção, só se analisa a compatibilidade material perante a nova Constituição. A lei, para ser recebida, precisa ter compatibilidade formal e material perante a Constituição sob cuja regência ela foi editada. Como a análise perante o novo ordenamento é somente do ponto de vista material, uma lei pode ter sido editada como ordinária e ser recebida como complementar. Em complemento, um ato normativo que deixe de ter previsão no novo ordenamento também poderá ser recebido. Se incompatível, a lei anterior será revogada, não se falando em inconstitucionalidade superveniente. Nesse caso, a técnica de controle ou é pelo sistema difuso ou pelo concentrado, mas, neste último caso, somente por meio da ADPF. Isso porque só se fala em ADI de uma lei editada a partir de 1988 e perante a Constituição Federal de 88. É possível também mudança de competência federativa para legislar, ou seja, matéria que era de competência da União pode perfeitamente passar a ser de competência legislativa dos Estados-membros. É possível ainda a recepção de somente parte de uma lei, como um artigo ou um parágrafo, etc. A recepção ou a revogação acontecem no momento da promulgação do novo texto.